novo episódio de This Is Us. Histórias de família. Ela vai fazer a cirurgia amanhã, tá bom? Eu te amo, mas você exagerou. Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. A Corte Internacional de Justiça estabelece deveres dos países em relação às mudanças climáticas. A disputa por terra motiva violência entre indígenas e fazendeiros no extremo sul da Bahia. No Amazonas, uma indígena acusa policiais de a terem estuprado durante meses numa delegacia. Uma juíza americana proíbe a publicação dos arquivos secretos do amigo de Donald Trump acusado de crimes sexuais. O Brasil pratica na Organização Mundial do Comércio o uso de tarifas de importação para interferir em assuntos internos de outros países. A seleção brasileira garante presença na semifinal da Copa América Feminina. O Jornal Nacional está começando. A mais alta Corte das Nações Unidas deu um passo hoje para decidir quais são os deveres e as responsabilidades dos países em relação às mudanças climáticas. Os efeitos do aquecimento global nós já estamos sentindo. A discussão hoje na Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, foi sobre responsabilidades. O tribunal determinou que os estados têm obrigação de cumprir os tratados dos quais fazem parte. E que mesmo os países que não são signatários precisam proteger o meio ambiente. Que as nações mais industrializadas e mais poluidoras têm responsabilidade no combate às mudanças do clima e sobre as ações das empresas sob sua jurisdição. O presidente do tribunal, o japonês Yuji Iwasawa, destacou que as mudanças climáticas representam uma ameaça existencial à humanidade. O parecer da Corte Internacional de Justiça não tem um efeito prático imediato, mas tem um peso jurídico muito forte. Especialistas avaliam que essa manifestação da Corte pode ser usada em disputas judiciais internacionais. Pode servir de jurisprudência quando um país se considerar prejudicado por outro que não esteja fazendo o suficiente para reduzir as emissões de gases poluentes e quiser exigir reparação. Mas o juiz fez uma ressalva. É difícil estabelecer exatamente quem provocou determinado efeito. Joey Chaudhry, especialista em direito ambiental, avalia que esse é um dos julgamentos mais importantes dos nossos tempos. Isso pode representar a salvação de comunidades e nações inteiras afetadas pelas mudanças do clima, diz ela. O caso chegou até a ONU pelas mãos de um grupo de estudantes de arquipélagos do Pacífico. São os mais ameaçados pelo aquecimento global. É a situação de Vanuatu, onde vivem mais de 300 mil pessoas. Um ministro do país, Regem Banu, comemorou. Essa decisão unânime é um marco, ele disse, e vai inspirar outros casos ao redor do mundo. A Jaqueline Brasil vai mostrar para a gente a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Jaqueline, boa noite. Boa noite, Renata Bonner, e boa noite para você. Amanhã vai fazer calor no centro-norte do país. Em Porto Velho, Cuiabá, Teresina, Manaus, as temperaturas devem ficar acima da média, que já é alta nesse período do ano. Máximas de 36, 35 e 34 graus. À tarde será quente também em Rio Branco, com 35, 34 em Palmas, 32 em Campo Grande, 31 em São Luís e 29 no Recife. Já no Centro-Sul, vai esfriar. No Rio, com máxima de 24, São Paulo 22, 16 em Florianópolis e em Porto Alegre e 13 em Curitiba. São dois fatores que contribuem para essa diferença de temperaturas entre as regiões. Massa de ar seco que permanece
ativa e a passagem dessa fraca frente fria. Por isso, amanhã a previsão é de chuva isolada nas bordas do país, do norte do Amazonas, passando por parte do Nordeste até São Paulo. Do sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, pode chover forte em algumas áreas. Do sudoeste do Paraná até o norte gaúcho. Tem de temporal com risco de ventos fortes, raios e granizo. E é o que pode ocorrer em Erechim, no Rio Grande do Sul, Chapecó, Santa Catarina e Foz do Iguaçu, no Paraná. Renata Bonner. Obrigado, Jaqueline. O extremo sul do estado da Bahia tem sido local de uma disputa de terras com episódios de violência. Estão indígenas e fazendeiros. Na última manifestação, indígenas da etnia Pataxó bloquearam por 2 dias a BR-101 no município de Itamaraju. Eles exigiam a soltura do cacique Suruí, uma das principais lideranças na região. Agentes da Força Nacional prenderam o cacique e mais 3 indígenas por porte ilegal de armas no início de julho. A comunidade indígena alega que Suruí sofria ameaças de morte e que fazia parte de um programa estadual de proteção a defensores dos direitos humanos. O cacique Suruí, ele não merece estar lá, ele não é bandido. Ele é um líder de movimento indígena que sempre lutou e lutará pelo seu povo. Desde abril, a Força Nacional atua no extremo sul junto com a Polícia Federal, FUNAI e forças estaduais de segurança. De acordo com a FUNAI, 6 indígenas foram assassinados na região por causa dos conflitos de terra nos últimos 3 anos. O caso mais recente ocorreu há 3 meses. Segundo a Polícia Civil da Bahia, os suspeitos dos 6 homicídios são produtores rurais e policiais militares, que estariam atuando como seguranças contratados por fazendeiros. Os indígenas denunciam que os ataques ocorrem durante a noite. Ficou uma imagem muito triste na nossa mente, nas nossas crianças. Ninguém dorme direito. Isso é uma situação que fica até difícil de se explicar. Coisa que a gente nunca pensa de passar, né? Mas os casos de violência são relatados dos 2 lados. Agricultores dizem ter sido expulsos pelos indígenas. Eles me expulsaram da fazenda e tomaram conta de tudo. Eles pegaram um trabalhador meu que estava lá no cacau, bateram, espancaram. Sou ele. Acabou com a minha vida. Acabou. Acabou. No extremo sul da Bahia, os conflitos se arrastam há décadas por causa da grilagem de terra e principalmente com disputa entre indígenas e produtores rurais. A situação se agravou a partir de 2022, com a proximidade da votação no Congresso Nacional da lei conhecida como Marco Temporal. Essa legislação determina as regras e as áreas para demarcação e uso de territórios indígenas. Desde então, indígenas intensificaram o que eles chamam de movimento de retomada dos territórios ancestrais, invadindo fazendas na região em disputa. Segundo a FUNAI, há 80 propriedades ocupadas no extremo sul baiano. Produtores rurais reagiram com o movimento Invasão Zero, que os indígenas acusam de atuar como milícia armada. O grupo disse que age dentro da legalidade. Nós não contratamos ninguém com violência, nós não fazemos isso absolutamente. Se isso acontece, tenha certeza que não passa movimento Invasão Zero. E quando tem um chamado aí, a gente faz o alerta, entra em contato com o produtor para saber como foi a invasão, a gente vai na polícia, dá a queixa, vai lá para tentar negociar, para tentar sair nesses 2 dias. Que se passar desses 2 dias, aí não tem jeito. Aí é entrar na justiça para pedir uma reintegração de posse. Sob a condição de não mostrar o rosto, este funcionário da FUNAI falou sobre os conflitos. Um dos eventos que ocorreram aqui ultimamente foram ameaças à pessoa e à família do nosso coordenador regional da FUNAI. Ele precisou ser removido da região. Todos os colegas estão apreensivos e, de uma certa maneira, com medo violência que tem se agravado. O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas diz que o Estado brasileiro precisa garantir as terras para os indígenas e também indenizar os produtores rurais, quando for o caso. Nós temos buscado aqui instituir arranjos institucionais, jurídicos, administrativos inovadores para equacionar
essa problemática. Não adianta só eu falar, o meu direito é originário, o meu título eu adquiri, né? O Estado precisa buscar formas modernas para poder garantir o território desses povos originários, mas ao mesmo tempo reconhecer o seu erro por ter titulado, né, terras que não deveriam ser titulados a terceiros, ignorando o direito dos povos que ali estavam. O Ministério da Justiça anunciou ontem que prorrogou por mais 90 dias a presença da Força Nacional de Segurança na região. No Amazonas, uma indígena acusa 4 policiais e um guarda civil de a terem estuprado durante 9 meses em que esteve presa numa delegacia. Em novembro de 2022, a mulher, indígena da etnia Cocama, foi até a delegacia de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, denunciar que tinha sofrido violência doméstica. Lá, descobriu que era condenada por um homicídio em Manaus, cometido em 2018. Ela nega a autoria do crime. Segundo a Defensoria Pública, por falta de vagas nos presídios, a mulher foi colocada numa cela da delegacia com outros homens, o que é proibido pela Lei de Execuções Penais. O bebê dela, com 20 dias de vida, também ficava na cela. A indígena denunciou que nos 9 meses em que permaneceu na delegacia, era estuprada por 4 policiais militares e um guarda municipal. Em depoimento à Defensoria, ela afirmou que os abusos aconteciam sempre à noite, nos plantões dos policiais e em salas da delegacia, que era obrigada a consumir álcool com os policiais, e que na primeira noite na prisão, ela foi abusada ao lado do filho recém-nascido. A indígena afirmou que não denunciou os crimes na época por medo. Em agosto de 2023, assim que chegou em Manaus para cumprir pena, a indígena fez um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Ela denunciou os crimes e deu os nomes dos policiais e também do guarda municipal. O caso foi encaminhado para a delegacia de Santo Antônio do Içá, que, segundo o Ministério Público, até hoje não abriu investigação para apurar as denúncias. A mulher se submeteu a exames. O laudo ele é conclusivo, claro, sobre a existência dessa conjunção carnal, o que aponta também pelo laudo que isso teria sido cometido mediante violência. Ontem, promotoras ouviram a indígena. Os suspeitos foram identificados. Eles estão afastados das suas atividades, né, mas estão em liberdade. Nós temos uma ação de execução que, de alguma forma, colheu alguns elementos de convicção que podem ser aproveitados no nosso procedimento investigatório. A FUNAI informou que está prestando assistência à indígena. A Polícia Civil, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas e a PM investigam a denúncia. O Ministério Público pediu à Justiça que a mulher cumpra a pena fora da prisão, com o uso de tornozeleira eletrônica. A seguir, a Justiça americana proíbe a publicação dos arquivos secretos do amigo de Donald Trump acusado de crimes sexuais. O Brasil critica na OMC o uso de tarifas de importação para interferir em assuntos internos de outros países. horas eletrizantes BYD. Novo BYD Dolphin Mini por apenas R$ 119.990. Novo BYD Dolphin a partir de R$ 149.990. Novo BYD Som Pro por apenas R$ 199.990 com 1 ano de seguro grátis. E o BYD King por apenas R$ 159.990. Toda a linha com 1 ano de revisão, 1 ano de recarga, documentação e carregador grátis. Aproveite. Dá pra Rexona me deixar cheirosa no corpo todo? Até no... Não importa como você chama, não importa onde você cheira. Chegou Rexona feito para outras partes do seu corpo. Tecnologia que se adapta a você para bloquear o odor. Adeus, mau cheiro. Novo Rexona All Body é para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Número do meu banco me ligando. Invadiram a minha conta. E eu tenho que instalar um app para resolver? Quem desconfia é golpes. Na dúvida, procure o BB.
Sabe sim. Vai que o carro quebra. Vai que a gente... Tadeuzinho. Vai buscar ajuda. Tadeu, deu ruim pra mim também. Vai que você não tem com quem contar. Aí é bom contar com a Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Conar 2025. Vem aí o maior evento de RH da América Latina. Palestrantes nacionais e internacionais. Conar 2025, de 19 a 21 de agosto no Expo São Paulo. Garanta já o seu lugar. Você já que a Samel tem o melhor negócio na compra da sua Honda, certo? Agora eu vou te mostrar por que a Samel é a melhor escolha para cuidar bem dela. Nossas oficinas possuem os mais modernos equipamentos e os serviços são realizados por profissionais treinados na própria fábrica. Além disso, nossos concessionários oferecem peças e acessórios para a sua Honda. E uma linha completa de roupas para você ficar sempre na moda, com segurança e conforto. Por isso, deixe sua Honda ser cuidada com quem realmente entende. Samel Motos, viva a vida numa Honda. Sexta, o Globo Repórter segue o caminho da aventura. E você vem com a gente. Na expedição que atravessa o interior do país. A gente cavalga no meio das nuvens. Do espetáculo da Serra Mineira. O problema é que olha para baixo inteiro. Ao desbravamento do Planalto Central. Eu saí do interior da minha cidade e vim para cá com 18 anos. Passando pela força da natureza em Goiás. Centro-Oeste é a caixa d'água do Brasil. A água aqui é o nosso ouro, é a fonte da vida, né? A gente está aqui dentro das veias do planeta. Sexta. Depois de Vale Tudo, no Globo Repórter. O Brasil criticou na Organização Mundial do Comércio o uso das tarifas de importação como ferramenta para interferir em assuntos internos de outros países. A reunião do Conselho Geral da OMC em Genebra foi a portas fechadas. Nela, o enviado do Brasil pediu a palavra. O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty não precisou mencionar os Estados Unidos, nem citar o nome do presidente americano Donald Trump para mandar mensagens claras. O embaixador Philip Fox afirmou: tarifas anunciadas e implementadas de forma caótica ameaçam lançar a economia mundial em uma espiral de preços altos e estagnação. Tais medidas unilaterais representam uma violação flagrante dos princípios fundamentais que sustentam a OMC. O embaixador seguiu. Além de extensas violações das regras do comércio internacional, e é mais preocupante, estamos testemunhando uma mudança extremamente perigosa em direção ao uso de tarifas como ferramenta para tentar interferir nos assuntos internos de outros países. E defendeu. Como uma democracia estável, o Brasil tem firmemente enraizados em nossa sociedade princípios como o Estado de Direito, a separação de poderes, o respeito às normas internacionais e a crença na solução pacífica de controvérsias. Há 2 semanas, Donald Trump anunciou uma taxa de 50% sobre importações de produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Ele relacionou o tarifaço à ação penal no Supremo Tribunal Federal, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu de tentativa de golpe de Estado. O representante brasileiro destacou que o governo vai seguir priorizando negociações e apostando na diplomacia. Mas também ressaltou que, se esse caminho não der certo, vai recorrer a todos os meios legais possíveis para defender a economia do Brasil, o que inclui o sistema de solução de controvérsias aqui, da Organização Mundial do Comércio. O embaixador também defendeu uma reforma da organização para que ela recupere a relevância. Perguntei ao porta-voz da OMC sobre a reação ao discurso do Brasil na reunião. Ele confirmou que 40 integrantes da organização apoiaram a defesa brasileira do sistema de comércio baseado nas regras da OMC, entre eles União Europeia e China.
Segundo o porta-voz, a diplomacia dos Estados Unidos disse que tomou conhecimento das questões levantadas pelo Brasil. Também hoje, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirmou que se as tarifas de Trump entrarem em vigor, o setor terá perdas estimadas em 5 bilhões e 800 milhões de dólares este ano. O montante representa 48% do valor total das exportações do agronegócio para os Estados Unidos, com base em números do ano passado. A guerra tarifária imposta por Donald Trump tem provocado movimentações significativas no mercado global de câmbio, principalmente na relação entre o dólar e o euro. Acompanhar o câmbio nos últimos dias pode estar deixando muita gente confusa. O mais comum para o brasileiro é ver o dólar e o euro variando juntos, para cima ou para baixo. Mas esse ano o dólar já caiu mais de 10% e o euro subiu 1,2%. O estranhamento é porque a gente está olhando as duas moedas em relação ao real. E para entender, a gente tem que olhar para o dólar. Na verdade, o dólar tá depreciando. Então, se você pegar a paridade euro-real, não mudou tanto. O que mudou foi o dólar, que enfraqueceu perante as duas moedas. Perda de confiança no padrão dólar. Em relação ao dólar, então, tanto o euro quanto o real subiram. Mas o euro subiu um pouco mais que o real. Por isso, ficou mais caro para a gente. Aliás, a última vez que o euro se distanciou tanto do dólar foi em 2021. No ano seguinte, a guerra entre Rússia e Ucrânia fez o euro perder valor e, pela primeira vez na história, um dólar valeu mais do que o euro. Depois veio um período em que as duas moedas tiveram um valor relativamente parecido. A eleição americana mexeu no equilíbrio. Quando Trump ganhou, o dólar subiu. Quando Trump governou, o dólar caiu. E o dólar caiu diante de quase todas as principais moedas do planeta nos 6 primeiros meses do governo Trump. Perdeu força em relação a 24 de 27 grandes economias. Para os analistas, isso é consequência da administração errática de Trump, de ninguém saber o que ele vai fazer amanhã. Para a economia, incerteza é pior do que risco. Risco, eu aloco probabilidades. Eu sei, olha, você tem 2 cenários possíveis. Ou ele coloca uma tarifa de 20 ou ele coloca uma tarifa de 30. Isso é risco. Agora, quando ele coloca 100, vai para 25, volta para 10, depois volta para 30, eu paro no meu plano de negócios e falo, eu não sei o que vai acontecer. Isso é uma incerteza, que a gente não consegue correr. E aí o que acontece? Você foge do ativo e vai para um ativo que você tem um pouquinho mais de certeza, que não deixa de ser arriscado, que é o euro. Economistas a prever que o dólar vai perder a dominância na economia mundial, mas a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, escreveu um artigo dizendo que mudanças no domínio monetário já aconteceram antes e que essa é uma oportunidade para o euro ganhar destaque global. Muita gente fala, olha, se o dólar vai continuar depreciando, talvez seja interessante eu colocar um pouco no meu cofre euro, não só dólar. Então o euro começa, não substitui o dólar, isso eu acho que está um pouco longe ainda, difícil. Mas, dado que Trump está roendo as cordas da multilateralismo, o que acontece? Existe uma união maior dos países da zona do euro. Então o euro se fortalece pelo lado geopolítico e se fortalece pelo lado político-econômico dos Estados Unidos, que deprecia. A Justiça americana anunciou que não vai divulgar os depoimentos colhidos na ação sobre um empresário acusado de exploração sexual de menores. Ele era amigo do presidente Donald Trump. A decisão surpreendeu pela rapidez. Na semana passada, pressionado por seus apoiadores e pelo próprio Partido Republicano, Donald Trump fez um pedido: que o tribunal do caso divulgasse as transcrições dos depoimentos ao grande júri que ouviu o processo contra o empresário Jeffrey Epstein. Hoje, ao negar o pedido, a juíza disse que a lei não permite que um tribunal revele depoimentos de um júri apenas por interesse público. Este é mais um capítulo de uma crise que está dividindo a base de Trump. Entre os anos 1990 e 2000, Jeffrey Epstein se tornou conhecido pelas festas que dava, com grande presença de políticos e empresários. Em 2005, a denúncia de uma mulher levou a polícia a investigar essas festas
e concluir que mais de 30 meninas tinham sido abusadas sexualmente por Epstein. Em 2008, ele foi condenado e cumpriu 13 meses de prisão por prostituição. Em 2019, foi preso novamente, dessa vez por tráfico sexual de menores. Meses depois, foi encontrado morto na cadeia. Segundo a autópsia, ele cometeu suicídio. Desde então, o caso ganhou o interesse de democratas e republicanos, que pediram investigações para saber se mais pessoas estariam envolvidas nos crimes. Mas o Departamento de Justiça de Trump frustrou essas expectativas no início do mês. Num memorando feito em conjunto com o FBI, afirmou que não há evidências de outros suspeitos e que não publicaria mais nenhum documento sobre Epstein. Apoiadores do presidente se sentiram traídos e começaram a pressionar para que os arquivos fossem divulgados. E a decisão de hoje parece não ter sido o fim do caso. Após a decisão, o Wall Street Journal publicou uma reportagem que diz que o nome de Donald Trump é citado várias vezes em arquivos ligados a Jeffrey Epstein. E que a procuradora-geral Pam Bondi informou isso numa reunião rotineira em maio na Casa Branca. Segundo o jornal, centenas de nomes também aparecem nos documentos, incluindo outras figuras influentes. Ser citado no documento não quer dizer que a pessoa necessariamente cometeu um crime, mas pode revelar a relação que tinha com Epstein. Na semana passada, o Wall Street Journal publicou que Trump enviou um cartão de aniversário pelos 50 anos de Epstein em 2003 e que escreveu que todo dia seja um novo segredo maravilhoso, ao lado do desenho de uma mulher nua. O presidente americano processou o jornal pela reportagem. Mais de 100 organizações humanitárias fizeram um apelo conjunto por ação em Gaza e disseram que a fome está se espalhando por todo o território. Elas afirmam que têm capacidade e alimentos para responder em larga escala, mas não conseguem chegar a quem precisa por causa de restrições impostas por Israel. Israel alega que a fome em Gaza é orquestrada pelo grupo terrorista Hamas, que estaria desviando a ajuda. O governo brasileiro anunciou que está na fase final do processo de adesão a uma ação que a África do Sul move contra Israel na Corte Internacional de Justiça. A Sul acusa Israel de genocídio contra o povo palestino, o que é refutado pelo governo israelense. Hoje, o Itamaraty reiterou as críticas à atuação de Israel, que classificou como violação sistemática de direitos humanos e humanitários. Expressou profunda indignação diante dos episódios recorrentes de violência contra a população no Estado da Palestina e a utilização da fome como arma de guerra. E afirmou que a impunidade compromete a credibilidade do sistema multilateral. A Embaixada de Israel afirmou que a declaração brasileira usa palavras duras que não retratam a realidade do que está acontecendo em Gaza e ignora o papel da organização terrorista Hamas e sua influência negativa na vida da região, na distribuição de ajuda e nas tentativas de um cessar-fogo. A embaixada afirmou que Israel está plenamente comprometido para que a ajuda chegue aos palestinos que realmente precisam e negou o uso da fome como arma de guerra. A Confederação Israelita do Brasil declarou que a decisão do governo abandona a tradição de equilíbrio e moderação da política externa brasileira, distorce fatos e adota narrativas que demonizam Israel em sua luta para se defender do Hamas. A segurança das fronteiras marítimas brasileiras vai ganhar um reforço. O navio de defesa mais moderno já produzido no país. São gigantes. Esse é o projeto mais completo e mais complexo que a Marinha possui. Das 4 embarcações que serão construídas em Itajaí até 2029, a fragata Tamandaré é a que está mais adiantada. Esse navio pode atuar em todos os ambientes que a gente chama de ambiente de guerra, submarino, superfície, antiaéreo, mas também combate à pirataria, no controle à poluição ambiental, contra a pesca ilegal. A montagem do navio começa com essas chapas, que têm 3 milímetros de espessura. São bem finas. A ideia é dar mais velocidade à embarcação.
O navio é montado comparativamente como uma grande cebola, onde você tem um bloco inicial que recebe o motor e a partir do navio, o casco vai sendo montado de frente, de ré e para cima, e aí vai surgindo o grande casco. Entre as inovações, sistemas que dificultam a detecção do navio por embarcações inimigas. Em vez de chaminé, a exaustão é na linha d'água, chamando menos atenção. Os navios também têm protótipos virtuais. Além de 4 navios físicos, nós estamos fazendo 4 irmãos digital. Esse irmão digital simplesmente seria como se fosse um avatar, aonde eu tenho todo o movimento do navio através de sistemas computacionais e eu sei exatamente o que está no navio. Se tiver algum problema, eu consigo investigar de onde que veio aquele problema, eu consigo simular situações. Tanta inovação exige dos oficiais uma preparação especializada. Eles estão aprendendo a operar este software brasileiro, o cérebro eletrônico da fragata, que comanda, entre outras coisas, o sistema de propulsão. Até o fim do ano, todos os 136 tripulantes também devem ser treinados. A primeira fragata deve ser entregue à Marinha em dezembro deste ano. As outras 3 até o final de 2029. Fazer parte desse projeto é muito gratificante e hoje a gente tem aquele sentimento de pertencimento de estar fazendo algo que é para o nosso país, é para o nosso Brasil, e desenvolver pessoas, isso é algo especial. O corpo da cantora Preta Gil deve chegar amanhã a Guarulhos. De lá vai ser para o Rio de Janeiro. Preta fazia um tratamento experimental contra o câncer em Nova York. A família anunciou que o velório vai ser aberto ao público na sexta-feira no Teatro Municipal do Rio, das 9 da manhã à 1 da tarde. A seguir, a seleção feminina de futebol se classifica para as semifinais da Copa América no Equador. É tempo de Vegas. É tempo de bolão BetMGM. A partir de 4 acertos, você já pode ganhar. Se você já joga com a gente, participar é grátis. Se você acertar, ganhar um prêmio de até R$250 mil. Ative a sua participação no site. Boa sorte. É tempo de Vegas. Quer ajudar seu time? Toda vez que você compra Brahma no Zé Delivery, parte do valor vira investimento no seu clube do coração. Comprou, investiu. Beba com moderação. Você já teve celular? É muito ruim, né? Por isso, o governo do Brasil lançou o aplicativo Celular Seguro. Você baixa, faz seu cadastro, indica uma pessoa da sua confiança e, se for roubado, bloqueia tudo na hora. E mais, a polícia pode recuperar o aparelho. Com mais gente usando, menos gente vai comprar celular roubado. Aplicativo Celular Seguro. Bloqueia o crime organizado e ajuda a proteger o que é seu. Baixe agora ou acesse a versão web. Governo Federal. O Papo Tribuna fecha a temporada em grande estilo, no Parque Roberto Mário Santini, o famoso emissário. Gente, tá muito legal. Nós falamos com várias tribos que frequentam esse espaço diariamente. Tem os surfistas, os skatistas, o pessoal do yoga. Vamos explorar cada pedaço de um dos lugares mais movimentados de Santos. Neste sábado, depois de É de Casa, tem Papo Tribuna. Eu avisei, vai que o carro quebra, vai que a gente... Tadeuzinho. Vai buscar ajuda. Tadeu, deu ruim pra mim também. Vai você não tem com quem contar. Aí é bom contar com a Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Fábrica Volks Vale Mais com ofertas exclusivas da marca líder de vendas em São Paulo. Novo Nivus Highline a partir de R$ 139.990. Cross 200 TSI a partir de R$ 144.850. Não perca! Volkswagen. Hoje, em Vale Tudo, Solange faz a rede social de Maria de Fátima bombar. Você é feliz com o sucesso da sua adorável esposa? Você até que causou muito com a Fátima.
causei sucesso, né? Porque ela nunca teve tanto acesso nesse perfil. Hoje. Eu tô ótima sem você. Eu não sinto saudade nenhuma do que a gente viveu agora. Você me dá licença, porque eu tenho hora pra comer, que eu sou diabética. Vale tudo. A seleção feminina de futebol uma rodada de antecedência para as semifinais da Copa América no Equador. O Brasil abriu 3-0 sobre o Paraguai com 2 gols de falta da Yasmin. O terceiro saiu no chute da Amanda Gutierrez. As paraguaias descontaram com Cláudia Martinez. O gol mais bonito da seleção foi o último, Duda Sampaio. Brasil 4, Paraguai 1. A Copa América Feminina tem transmissões ao vivo do Sport TV. Daqui a pouquinho, depois de Vale Tudo, tem Brasileirão na Globo. Everaldo Marques, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, todos. Estamos aqui na Vila Belmiro, onde vai acontecer um jogo muito importante para as duas equipes. O Santos, que no último final de semana foi derrotado pelo Mirassol e voltou para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, precisa de um bom resultado para fugir das últimas posições. O Peixe aposta as fichas mais uma vez em Neymar, que semana passada, neste mesmo estádio, teve boa atuação e fez uma vitória sobre o Flamengo. O Santos de Pelé confiando em Neymar. Já o Internacional venceu seus 2 compromissos desde o retorno do Brasileirão após a Copa do Mundo de Clubes e se afastou da zona do rebaixamento. Se vencer hoje, começa a sonhar com voos mais altos no Brasileirão. O destaque do Colorado é Alan Patrick, que é o líder do elenco em gols marcados e também em passes para gol nesta temporada. Já em Bragança, o vice-líder Flamengo visita o terceiro colocado Bragantino. Os 2 times estão separados por 3 pontos na tabela de classificação e o Flamengo sonha até com a liderança, dependendo do resultado do jogo entre o líder Cruzeiro e o Corinthians. Em Salvador, o duelo é entre Vitória e Sport. O time baiano tenta se manter fora da zona do rebaixamento, enquanto o Lanterna Sport ainda busca a sua primeira vitória na competição. As emoções do futebol na Globo começam logo depois de Vale Tudo. Bonner, Renata. Obrigado, Everaldo. Bom jogo. O Jornal da Globo hoje é depois de Avisa Lá Que Eu Vou. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Nubank, um cartão que faz mais por você. Vale tudo. Oferecimento Itaú. Segurança no app do Itaú para mais proteção. Feito. No capítulo anterior. Você ainda gosta do Afonso. E fingir que vendo isso tá me fazendo mal. É melhor a gente terminar.